começar, viu? Começar pela questão 3 aqui, não sei se todos fizeram essa questão 3, mas foi muito pedida. Acho que foi a mais pedida desse TC. Bom, o primeiro sempre, né? Sempre a gente vai pro enunciado, né? Aí ele diz aqui, né, no enunciado pra gente. Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próximo de. Beleza? Então vamos tentar entender que desinfecção é essa e tal. Que pH é esse? Ele diz aqui, né? Começando aqui do início. Uma das etapas do tratamento da água. Incrivelmente, essa daqui é uma questão antiga do Enem, tá? Eu acho ela com uma complexidade bem alta e é do Enem. Ele diz aqui: uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são. Aí ele coloca aqui esse conjunto de equações químicas aqui para a gente trabalhar em cima delas. Aí ele diz: a ação desinfectante é controlada pelo ácido hipocloroso, né? Então a gente tem que ter uma noção de nomenclatura, né? O que seria o ácido hipocloroso? O ácido hipocloroso. Ele diz que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. Então a gente tem que entender o que é hipoclorito também, né? Aí diz o pH do meio é importante porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. Beleza. Aí com isso ele quer saber o pH, né, da água a ser tratado deve estar mais próximo de, né? Então, é um pouco confusa essa questão e eu acho uma das mais difíceis de química a nível Enem, né? Então ele coloca aqui essa equação e a gente tem que ter uma ideia de equilíbrio iônico, né, no caso, com pKa e pH. Uma dica para vocês, né? Sempre que tem esse P antes de alguma coisa na química, né? pH, pKa, tal. Esse Pzinho aqui quer dizer menos log de alguma coisa, tá? Então, o pH o pH é o menos log da concentração de H+, e assim sucessivamente, né? E o pKa, no caso, é o menos log de Ka, né? Então, a gente tem que saber como é que identifica essas coisas. O Ka, né, também vem, né, de equilíbrio, né? Equilíbrio que é uma coisa importante a nível de Enem. Mas o Enem normalmente não coloca questões desse tipo, né? Que colocou dessa vez. Mas para a gente saber o K, né? A constante de equilíbrio de alguma coisa, de alguma equação, a gente faz a concentração de, de produtos sobre a concentração de reagentes, né? É produtos sobre a concentração de reagentes. Sempre, tá? Toda constante de equilíbrio é assim. Aí não entram entre algumas coisas como quando é líquido, né? Quando é líquido, quando é sólido. Aí não entra, tá? A água, por exemplo, ela não entra quando ela é solvente, né? Então, a gente vai pegar qual equação aqui é a melhor para a gente trabalhar, né? Para a gente trabalhar, no caso, a gente vai trabalhar com essa daqui, né?
que tem o ácido hipocloroso, tem o hipoclorito, que ele está dizendo para a gente, né? Então, qual seria a constante de equilíbrio, né, dessa reação aqui, né? Então, no caso, o Ka dessa equação seria a concentração de H3O+, que é o hidroxônio, no caso seria também como se fosse o H+, aí, né? É a mesma coisa, só vai mudar a forma com que está sendo colocado, vezes a concentração do hipoclorito. Hipoclorito é o Cl-, tá? Todos entendem a nomenclatura? É muito importante que a gente entenda a nomenclatura, né? Por que esse é o ácido hipocloroso? Por que isso aqui é hipoclorito? Né? Então, é interessante que a gente entenda por quê, né? Porque vem do NOx, né? Só dando uma revisada, né? Vem do NOx, ClO. Aqui, o NOx do hidrogênio é mais 1, o do oxigênio é -2. Então, o NOx do Cl para balancear essa equação aqui, teria que ser -1. Aí vem a tabelinha, né? Quando o NOx do elemento central é -1, é -2 ou -3, ou no caso +1, no caso, +2 ou +3, +4, +5, acho que ou na verdade, +1, +2, aqui, +3, +4, +5, +6 e aqui +7. Se eu não me engano, é exatamente assim. Aí quando o NOx tá +1 e +2, ou é +1 é +2, você coloca o hipo e o oso aí no caso aqui, se é o cloro, né? Aí é cloroso, né? Se for entre +3 ou +2 ou +4, tira só o hipo e só coloca o oso no final. +5, +6 é cloroso, ico, né? E aqui tem o pé e o ico no final. No caso, por exemplo, se fosse um NOx +7 nesse HClO4, eu acho que dá +7. É HClO4, é o ácido perclórico. Perclórico. HClO3, que aí o NOx do Cl fica mais 6, eu acho. Ou é mais 5? Mais 5. Aí é ácido clórico, né? Enfim, isso só serve para quando tem o hidrogênio, tá? Ou o oxigênio, no caso. Enfim, é assim que... É só uma revisada, né? Não sei se todos têm esse conhecimento, mas é com base nisso que você conhece a nomenclatura dos ácidos. Bom, voltando para cá, né? A gente acha o Ka dessa forma, né? E ele dá essa informação aqui, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. Então, o ácido hipocloroso, aqui, né? Ele automaticamente está dizendo para a gente que a concentração do ácido hipocloroso, e essa deveria ser a informação que a gente, acho que é a mais importante que a gente deveria ter. Ele diz aqui que o ácido hipocloroso tem um potencial de desinfecção, ou seja, a concentração dele é 80 vezes a concentração do Cl-. Tá?
Então, manipulando essa equação aqui, jogando esse 80, dividindo, e esse concentração de HClO também dividindo do outro lado, a gente vai achar 1 sobre 80 é igual a Cl menos sobre a concentração de HClO. Por que eu fiz isso? Para achar exatamente esse termo aqui. Então, a gente tem esse termo, é 1 sobre 80. Então, né, a gente pode só manipular algebricamente o que está acontecendo aqui, né? Então, agora a gente vai ter o Ka igual a concentração de hidroxônio vezes a concentração de Cl- sobre a concentração de HClO. Só que isso aqui é 1 sobre 80, então vai ficar Ka igual a concentração de H3O+, vezes 1 sobre 80. Aqui, né, ele não quer que a gente saiba, né, ele não quer o Ka, né? Ele quer o pKa. Então a gente vai colocar o pH no caso, pKa pKa é igual a, na verdade aqui só a gente vai colocar o log, né? Menos log dos dois lados, porque aí já é o pKa, né? Então menos log de Ka é igual a menos log da concentração de hidroxônio vezes 1 sobre 80. Aí aqui é manipulação algébrica também, né? Então esse menos log de Ka é o pKa no caso, né? Que ele dá pra gente. Eu acho que essa informação aqui é que a questão ela foi omitida da questão. Mas ele dá, tá? Na prova ele deu. Essa questão aqui não deu nem pra, não dá nem pra fazer. Mas ele dá o pKa. O pKa aqui é 7,53, tá? 7,53. Só dá pra resolver sabendo o pKa. Então, aqui a gente vai ter o pKa vai ser igual. Aí, regra de logaritmo, né? A gente consegue com isso, né? Se tá multiplicando, ele vai somar, né? Então é menos log da concentração de hidroxônio mais o menos log de 1 sobre 80. Né? Só que o que é menos log da concentração de hidroxônio, né? Lembrando, hidroxônio e H+, na química, né, quer dizer a mesma coisa. Então é a mesma coisa aqui que menos log da concentração de H+. Logo, isso aqui, se é menos log, né, é o P. pH. Isso aqui seria o pH, que é o que ele quer na questão. Então, o pKa, que é 7,53, é igual ao pH. Vou colocar logo menos aqui, menos log de 1 sobre 80. Aí aqui, né, a gente é manipulação algébrica, como eu já falei, né? Dessa forma aqui, pra gente, isso aqui a gente vai fazer muitas simplificações, porque ele quer aproximado, ele não quer exato, é próximo de. Então a gente pode fazer algumas simplificações aqui. A mais interessante de se fazer aqui, né, quando você coloca 1 sobre 80,
Isso aqui é igual a 1 sobre 8 vezes 1 sobre 10, né? Aí, no caso, é 1 sobre 8 vezes 10 a menos 1, né? No caso, é a mesma coisa. Esse 1 sobre 8, né? É 0,125. 1 sobre 8. Não sei se vocês conseguem de cabeça ter isso aqui, mas às vezes a gente tá fazendo tanta questão, principalmente de datação de carbono, que esse 1 sobre 8 aí fica meio decorado, né? Não sei se vocês conseguem isso, mas é interessante algumas frações a gente ter decorado na cabeça. 1 sobre 8 é importante, porque aparece em muitas questões, né? Especialmente, né, naquelas de datação de carbono. Então, 0,125 vezes 10 a menos 1. 0,125 é 12,5 vezes 10 a menos 2. Então, esse número aqui, 1 sobre 80, é a mesma coisa que 12,5 vezes 10 a menos 3. Quando a gente tem um número muito pequeno assim, tá? Esse 12,5 vai fazer parte, né, de uma casa decimal muito distante. No caso aqui, 12,5 vezes 10 a menos 3 você joga a vírgula para cá, 1, 2, 3, né? Então é 0,0125. Isso aqui é muito aproximado de 0,01. Então, para essa questão, a gente vai aproximar nesse sentido, tá? A gente vai colocar isso aqui aproximadamente, esse 1 sobre 80, aproximadamente 10 a menos 2, no caso, né? Que é 0,01. Tudo bem até aqui, essas aproximações? Vocês estão conseguindo acompanhar? Essa questão aqui foi pesado mesmo a nível de Enem, né, no caso. Bom, então, voltando para essa equação aqui, a gente vai ter 7,53 é igual ao pH menos log de 10 elevado a menos 2. Log de 10 elevado a menos 2, esse menos 2 vai multiplicando, né? Isso aqui vai ser 7,53 é igual ao pH menos menos 2 vezes log de 10. E log de 10 é 1, né? Então vai ficar 7,53 é igual a pH mais 2, né? Que o menos vai multiplicar esse menos aqui. Esse 2 vai para o outro lado. pH igual a 7,53 menos 2, que é 5,53. Isso aqui é um valor aproximado, né? Então a gente vai ver na questão qual é a mais perto aqui que chega. E o mais perto é o 5, né? Até porque quando a gente faz essa aproximação bem aqui, a gente aproximou 1 sobre 80 para 0,01, né? Que é um número maior. Então esse número aqui era para ser um pouco maior, né? Então faz sentido a gente ser arredondado para baixo, tá? Lembrando, essa questão aqui é uma questão do Enem, mas bem complicada mesmo, muito complicada. Quem pediu ela, tá? Alguma dúvida? Vamos prosseguir. Vou prosseguir. Me pediram para fazer a 12. E é importante até essa 12, eu gostei que me pediram para fazer,
para relembrar algumas coisas de citologia, né, que eu considero bem importantes. Aqui ele coloca, né, na técnica CAR-T, os linfócitos T passam a expressar um receptor para antígeno CD19, uma proteína comum na superfície das células tumorais. A produção do antígeno CD19 nas células tumorais ocorre nas seguintes organelas citoplasmáticas. Quando a gente vê uma questão, né? Isso aqui pode ser também a carinha da UES, né? E o Enem, como ele está cada vez mais especificando mais no biologia, eu não descarto que isso aqui poderia ser uma questão do Enem, não. O S é mais a carinha, mas não descarto uma questão do Enem nesse sentido. Quando a gente fala em antígeno, tá? Antígeno é uma proteína, tá? Antígeno é uma proteína. Porque até que ele diz aqui, né? Uma proteína comum na superfície das células tumorais. Então, o que é que produz proteína, né? Onde é produzido proteína? Nos ribossomos. Os ribossomos, eles fazem a síntese de proteína. Onde é que a gente tem ribossomo na grande parte, assim, para exportação, né? O antígeno é para exportar. O antígeno ele não vai ficar dentro da célula. A célula produz e exporta, né? Leva para fora da célula. As proteínas de exportação, que são levadas para fora da célula, elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Tá? Os ribossomos, é rugoso exatamente porque tem ribossomos, né? Tem o liso, que é sem ribossomos, e o rugoso, que é com ribossomos. O rugoso, ele faz exatamente essa síntese de proteína nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, é que ele faz a síntese de proteína para exportação. Então, eu fiz aqui bem feio, né? Mais ou menos o que é que acontece, né? Porque a gente tem um núcleo dentro da célula aqui. Lembrando que o núcleo, a formação do núcleo, né? A carioteca, ela é da mesma família ali, é igual à formação da carioteca da membrana plasmática, né? Então, é uma bicamada fosfolipídica e porosa. Porosa para poder sair e entrar proteínas também, tá? Porque o núcleo precisa de proteína também, né? Enfim, sair e entrar RNA também, né? RNA que sai daqui para cá, para os ribossomos daqui, do citoplasma. Enfim, ele é poroso por causa disso, né? E o retículo endoplasmático, ele também é membranoso, tá? Também é uma organela membranosa. Então ele meio que sai do núcleo aqui. Esse desenho aqui, ele tá feio, mas ela sai realmente do núcleo, o retículo endoplasmático. Aí vem o rugoso e o liso, né? O liso, ele serve, né, para a maioria, né, no corpo humano, ele é desintoxicação. Então ele sempre vai estar questões, né, relacionadas a retículo endoplasmático liso, elas vão ser muito mais de fisiologia até, tá? Atrelada à fisiologia. Porque qual é o órgão que tem um retículo endoplasmático liso mais abundante, né, no caso, maior? No caso seria as células do fígado, né? Porque acontece um detox, né, no retículo endoplasmático liso. As células do fígado têm um retículo endoplasmático liso bem avantajado, inclusive. Enfim. Aí esses ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, como eu disse, eles servem para exportação. Então ocorre no núcleo, né,
o dogma central, né? O DNA se duplicando, formando RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo e vai ou pro ribossomo do retículo endoplasmático rugoso, ou vai pro ribossomo do citoplasma. Se ele for pro ribossomo do citoplasma, é proteína interna, proteína para a própria célula. Se ele for pro rugoso, ele é externo. Então, mas ele vai sair e vai pro ribossomo, né, para tradução em proteína, né? Que é duplicação. Aqui é transcrição, né? Aqui acontece a transcrição. E aqui a tradução em proteína. Beleza, revisando aqui um pouco de dogma central. Aí o que acontece, né, com essa proteína que é feita aqui no retículo endoplasmático rugoso? Ela sai, né, vai pro... Isso aqui era para ser um complexo. Não é Wi-Fi, tá? Isso aqui é de Golgi, tá? Complexo de Golgi. Ele é mais ou menos assim. Nele vai acontecer o quê? As proteínas vão ser meio que ensacadas, tá? Vão ser... Isso aqui a gente chama de vesícula, né? São pequenas vesículas até chegar aqui e sofrer exocitose, tá? A célula vai expulsar. Enfim, só uma revisada aí um pouquinho de citologia. No caso, então, a resposta para essa questão aqui é retículo endoplasmático granular ou rugoso. Fiquei claro? Vou fazer essa outra aqui. Também me pediram. Essa 18. Ah, é aquela... Essa questão aqui foi uma questão... É simples até, né? Que é a única organela aqui que tem ribossomo para produzir proteína. Ela foi da Olimpíada Brasileira de Biologia. E essa daqui, a de Física. A OBF. Mas é um nível um pouco abaixo até. Poderia isso aqui facilmente ser uma questão do Enem. O Enem já cobrou mais ou menos isso aqui. Bom, vamos lá. Ele diz aqui, o circuito da... Essa questão aqui eu percebi depois que ela teve uns problemas com FI. Tudo que é FI aqui, ela comeu. Isso aqui da figura mostra 4 lâmpadas iguais, identificadas pelas letras PQRS, todas acesas, conectadas a uma fonte corrente contínua E. Se a lâmpada Q é desconectada, qual das seguintes afirmações são verdadeiras no caso? É verdadeiro no caso. Ele está dizendo, né, que é a mesma resistência para todas essas lâmpadas aí são de mesma resistência. Então está sendo aplicada uma tensão aqui, uma fonte de tensão E. Bom, quando a gente está falando de brilho, né, que ele vai dizer que brilhante, né, as respostas têm a ver com brilho. Tudo que a gente vê que é brilho, leia-se corrente, tá? Então, se tiver mais brilho, é maior corrente. Menos brilho, menor corrente. Porque quanto mais corrente passar
pela lâmpada, maior será o brilho, tá? Então sempre associar brilho à corrente. Então vamos lá. Ele coloca aqui PQRS, né? QRS está em paralelo. E ele diz que vai desconectar a lâmpada Q. E o que vai acontecer? Então vamos lá. Primeiramente, né, para a gente saber o que vai acontecer, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Primeiro. Então vamos ver o primeiro caso, né, que é o caso antes. O caso antes é o seguinte. A gente vai ver primeiro a resistência equivalente, né, para a gente ter uma ideia de corrente, porque a gente está falando de brilho, então a gente tem que ter ideia de corrente. Então vamos lá fazer a resistência equivalente, né? A gente tem P em série com essas aqui em paralelo. Quando tem a mesma resistência, né? Se é a mesma resistência, a gente não precisa fazer aquela coisa toda, né? Mesma resistência, a gente só divide pelo número de resistores, no caso de lâmpadas. Então a resistência equivalente dessa coisa toda aqui é R sobre o número de resistores, que é sobre 3. Essa é a resistência equivalente disso aqui. Mas a resistência equivalente total é essa daqui, mais a que está em série, que é P, né? Então, a resistência equivalente, vou colocar bem aqui, para facilitar. Primeiro caso antes, né? A gente vai ter a resistência equivalente igual a R, que é a de P ali, mais a resistência equivalente dos 3 ali, em paralelo, que é R sobre 3. Então, essa resistência equivalente vai ser 3R mais R sobre 3, MMC. Né? Então, R equivalente vai ser 4R sobre 3. Beleza, até aqui, né? Então, a gente precisa saber o que vai acontecer com P, com S e R se a gente tirar, simplesmente desconectar a lâmpada aqui, né? Então, a gente tem que descobrir a corrente, né? Então, a gente tem a tensão, que é E, e como a gente sabe, né? A tensão, que eu vou colocar logo aqui, é a resistência equivalente vezes a corrente, né? Pra gente saber a corrente total do circuito. Então, esse vai ser a resistência equivalente, que é 4R sobre 3 vezes I. Então, se a gente está querendo saber a corrente, né, para a gente saber o brilho, a gente vai colocar I igual, isso aqui é em cruz, né? 3E sobre 4R. Achamos a corrente total do circuito. Isso aqui, né, só para dar uma incrementada, né? 3 quartos é a mesma coisa que 0,75, né? Então, I é igual a 0,75 vezes E sobre R. Então, a gente achou a corrente total. Essa corrente total, ela está passando inteiramente, né, por P. Então, essa é a corrente em P. Beleza, achamos a corrente em P que estava passando antes. Agora, né, a corrente, quando a gente tem 3 resistores ou 2 resistores iguais, os resistores são iguais, é porque vai passar a mesma corrente em todos eles, tá? Então aqui, quando chega nesse ponto bem aqui, a corrente vai se dividir para cá e para cá. Como as resistências são iguais, né, vai ser igual em todos os locais. Se aqui está chegando I,
Aqui vai entrar I sobre 3. Aqui vai entrar I sobre 3. E aqui também, I sobre 3. Porque somando, né? Leis de Kirchhoff, somando vai dar... tem que ser igual. As correntes que entram são as mesmas que saem. Então, beleza. A gente vai só dividir a corrente total, que está entrando bem aqui, por 3. Para achar a corrente em R, em S e em Q. Então, beleza. Então, a corrente em... Como a gente não quer saber de Q, né? Seria igual, porque o Q vai sumir. Em R e S é a mesma coisa que I sobre 3, né? Que é igual a 0,75 sobre 3 vezes E sobre R. 0,75 sobre 3 é 0,25, né? Então, 0,25 é sobre R. Então, essa é a corrente que está passando tanto em R quanto em S. Beleza? Isso é antes, né? Então, a gente tem, em função da tensão E e da resistência R, as correntes que estão passando, né, em P, R e S. Bom, agora vamos para o segundo caso, né, que é após a retirada desse Q. Vou colocar bem aqui, segundo caso. Após a retirada do Q, o que é que acontece? Primeiramente, a gente percebe que a resistência equivalente total vai mudar, né? Com isso, se a resistência equivalente total vai mudar, a corrente vai mudar também, a corrente do circuito. Então vamos primeiramente por partes, né? Vamos achar a resistência equivalente total. Se a gente tira esse Q, antigamente que a gente estava dividindo por 3, a resistência agora vai ser dividida por 2, né? Que só vai sobrar o S e o R. Então, a resistência equivalente é o mesmo R aqui de P, né? Mais a resistência equivalente desses dois que sobrou. Então, vai ficar R mais R sobre 2. Até aqui tudo bem, gente? Com MMC é 2, vai ficar 2R mais R, que é 3R. Fica 3R sobre 2. Isso é a resistência equivalente. Então, como a gente quer saber de corrente, não é da resistência equivalente, a gente quer saber da corrente total do circuito, a gente vai fazer o seguinte. A tensão, que é a mesma, vai ser igual à corrente equivalente, que é 3R sobre 2, vezes a corrente, né, que passa, que é a resistência equivalente vezes a corrente. Então, a gente vai achar a resistência igual, passa em cruz, né, 2R, ou 2E, sobre 3R. Então, a gente já achou uma corrente, né, em função de E e R, que é 2 terços, é 0,66666 alguma coisa. Então, a corrente vai ser 0,66, eu vou só colocar 0,66, E sobre R. Isso é a resistência total. Seguindo a mesma lógica, né? Essa resistência total, ela está passando inteiramente por P. Então, se antes de tirar o Q aqui, a corrente que estava passando pelo P era 0,75 E sobre R, independente de E e R, tá? Poderia ser qualquer número, esse E e R. 0,75 E sobre R é maior do que 0,66 E sobre R, né? Obviamente. Então, se a corrente que passa em P antes é maior do que a que passa em P depois, corrente, brilho é a mesma coisa de corrente. Então, o brilho em P
antes é maior que o brilho em P depois. Beleza. Isso aqui a gente já sabe, a gente consegue já identificar isso aí. Agora, seguindo o mesmo padrão, tá? Como a corrente, ou a tensão, a resistência são iguais, a corrente chega aqui, vai se dividir para cá e para cá, em dois, de forma igualitária, né? Se aqui é I, vai passar I sobre 2 para cá e I sobre 2 para cá. Nesse caso, o I é 0,66 E sobre R. Então, a corrente em S e R são iguais a I sobre 2, que é igual a 0,66 sobre 2 E sobre R. 0,66 sobre 2 é 0,33 E sobre R. Aí vamos comparar ao que tinha antes, né? O que a gente tinha antes. Antes estava passando em S e R, estava passando 0,25 E sobre R. Alguma coisa aqui, tá? Não importa esse número aqui. Pode ser qualquer número. 0,25 alguma coisa. Agora está passando 0,33 alguma coisa. Então essa corrente aqui é maior do que essa corrente aqui. Logo, o brilho depois é maior, tá? Então a gente tem que ver os itens para a gente conseguir matar a questão. Aqui ele diz: as lâmpadas P, R e S permanecem igualmente brilhantes. Não, né? Porque as correntes vão mudar. Provando ali. A lâmpada P é mais brilhante? Não, né? Brilho em P antes é maior do que o brilho em P depois. Então não pode ser. É menos brilhante do que antes. A lâmpada P é menos brilhante do que antes? Sim. E não tão brilhante do que R e S são agora? Não, né? Porque a corrente em R e S é menor e sempre vai ser menor do que em P, né? Que ela vai, a corrente em P vai se dividir nesse ponto, né? Então sempre vai ser menor. Aí diz: a lâmpada P é mais brilhante do que antes. Não, né? É menos brilhante. A lâmpada P é menos brilhante do que antes, mas mais brilhante do que R e S são agora. Sim, porque a corrente é maior. Então letra E, nossa resposta. Tá? A questão aqui é uma questão que eu já vi o Enem fazer várias vezes, tá? Questão de brilho de lâmpada e tal. Se a gente tira uma lâmpada tal e o que acontece com o circuito. Tudo bem? Até agora? Alguma dúvida? Eu vou dar prosseguimento. Essa questão me pediram também de circuitos. Ele coloca aqui, né? Ele quer que para um valor de temperatura em que a leitura apresentada pelo multímetro será de... Enfim, não dá para saber nada, então vamos ter que ler o enunciado. Ele diz: medir temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Bom, aqui, né, basicamente ele só quer a tensão que vai ter entre B e C. Né? Para isso, né, a gente precisa entender algumas coisas sobre voltímetro ideal e amperímetro ideal. Eu venho batendo na tecla, né, de amperímetros e voltímetros, mas é porque a gente precisa entender o que acontece. Né? Isso aqui também é uma questão do Enem. O voltímetro ideal
é aquele que tem resistência infinita. O que quer dizer resistência infinita? E não existe esse voltímetro ideal, tá? Não existe. É hipotético mesmo, só para cálculos aqui. O voltímetro ideal tem resistência infinita. O que quer dizer? Se a resistência é infinita, não vai passar corrente. Tá? Resistência infinita não passa corrente. E o amperímetro ideal tem resistência igual a zero. Voltando aqui, né? Como o voltímetro ideal é como se fosse um circuito aberto aqui. Como se ele estivesse abrindo o circuito. Então, o circuito resultante desse aqui seria esse daqui. Tá? O voltímetro ele não está aparecendo porque simplesmente ele seria um circuito aberto aqui, por exemplo. A gente representa um circuito aberto dessa maneira. Tá? Que não vai passar corrente nenhuma aqui. Não passa corrente. Então, beleza. E o perímetro, diferentemente, né, ele vai puxar toda a corrente para si. É por isso que o voltímetro tem que ser em paralelo e amperímetro em série. Porque se o amperímetro fosse em paralelo, ele ia puxar toda a corrente do circuito e ia virar um curto-circuito. Tá? Ele tem que ser em série. Então, beleza. Esse daqui seria o circuito equivalente desse aqui. E ele quer exatamente a tensão entre B e C. Essa questão ela é também trabalhosa, mas não é tão difícil quanto as outras ali. Eu acho que as outras são mais difíceis. Bom, aqui ele diz que é 470 em cima, 470 aqui, 470 aqui. Aí depois embaixo é 100 e 120. 100 ohms, 120 ohms. Para a gente saber isso aí, a gente precisa calcular a tensão aqui em B, né? VB, e a tensão em C. E diminuir, né? Uma da outra. Ah, mas diminuir C é VC menos VB ou VB menos VC. Aí depende do voltímetro, tá? O voltímetro que vai dizer. Aqui, o polo positivo, ele meio que determina. O polo positivo é o que tem que estar primeiro, tá? Então, se é o polo positivo em B, o polo negativo em C, então ele quer VB menos VC, tá? Muita atenção nisso aí. Lembrando, isso aqui é uma questão do Enem. O Enem, ele pedia para você saber isso aqui. Então, beleza. A partir do voltímetro a gente sabe. Naturalmente é invertido, tá? Naturalmente, né, a gente pede a tensão entre B e C, aí você coloca VC menos VB. Mas aí vai depender do voltímetro que ele está pedindo. Então, nesse caso, ele quer VB menos VC. Beleza. Vamos achar primeiro as correntes, né, que passam aqui. Vou chamar isso aqui, eu chamei de B e C aqui, eu vou chamar isso aqui de D. A tensão entre A e D é esse 10, né? 10 volts. Então, 10 volts é a tensão entre esse circuito aqui e esse daqui, paralelo, né? Então, se aqui é D, aqui também é D. VAD é 10 volts. Beleza. Então, né, a gente pode fazer o seguinte. A gente vai igualar, né? Porque a tensão, a gente pode chamar isso aqui, né? Uma resistência equivalente, tá? E isso aqui uma resistência equivalente também. Essa resistência equivalente aqui, no caso é 470 mais 100, 570 ohms.
Então, essa tensão, que é de 10 volts, é igual a resistência vezes a corrente. Qual é a resistência? 570 ohms vezes a corrente que está passando bem por aqui, né? Essa corrente. Então, a gente tem I é igual a 10 sobre 570. I é igual a 1 sobre 57 ampere. Beleza. Achamos a corrente que passa nesse primeiro. Agora vamos achar a corrente que passa em cima, né? Aqui. Mesma coisa, resistência equivalente aqui, 590. Né? Então, 10 volts, que é o mesmo VAD, né? É 590 vezes I. 2, vou chamar de 1 aqui, e 1. E 1. E 2 vai ser 10 sobre 590. Corta aqui. E 2 igual a 1 sobre 59 ampere. Show. Como a gente quer o VB, né? Se aqui a gente pode chamar de VA, tá? Bem aqui em cima. A gente vai montar o seguinte sistema. VA, o VB menos o VA, né? A diferença de potencial entre VB e VA é a mesma coisa que RI, né? Esse Rzinho aqui, que é 470, vezes a corrente que passa aqui. Né? Então, essa diferença de potencial, né? VB menos VA vai ser igual a 470 vezes a corrente que passa ali, que é I1. Da mesma forma, em cima, VC menos VA seria 470 vezes a corrente que passa aqui, que é I2. Então, VC menos VA é igual a 470 vezes I2. Beleza. Então, aqui é um sistema. Se eu diminuir, né? Se eu diminuir a de cima menos a de baixo, eu já vou ter tudo que eu quero. Vai ficar o quê? VB menos VC menos VA menos VA é a mesma coisa que menos VA mais VA, né? Que é igual vai cortar, se eu diminuir aqui. Cortando isso aqui, vai ficar 470 e 1 menos 470 e 2. Então, VB menos VC, que é o que eu quero, né? Vai colocando em evidência 470 vezes I1, que é 1 sobre 57, menos I2, que é 1 sobre 59. Tá? Então, vai dar isso aqui, né? Que eu vou pegar o auxílio aqui de uma calculadora, né? Porque saber isso aí de cabeça. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,3. Menos 0,3. Isso mesmo. Tá aproximadamente isso, tá? É 0,27, alguma coisa. Então vai ficar aproximadamente menos 0,3 volts.
Tá? Tudo bem? Tá tranquilo até aqui? Acho que já tá bom, né? Já é mais de 9 horas. Essas questões aí foram bem complicadas mesmo, tá? Muito complicadas.